Mais um ano letivo começando, nossos filhos vão começar a estudar novamente. E o que que nós, como uma mãe intercessora em oração, devemos fazer? Consagrá-los a Deus, consagrar mais este ano letivo a Deus, porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Até porque eles vão estar aí com várias pessoas ao seu redor, algumas crentes, outras não, outras nem tanto. Então, para a gente não correr o risco, nós temos a obrigação de interceder por isso. Eu faço isso com a minha filha, até todos os dias quando ela vai para aula, eu sempre entrego o dia a Deus, eu digo para ela ir acompanhada do Espírito Santo. Então, nós devemos fazer isso como uma mãe intercessora. Nós temos esse poder, mas nós temos esse dever. A gente tem que instruir os nossos filhos. Então, fique nesse vídeo, quero te passar 4 coisas que eu faço, que eu aplico aqui em casa, mas primeiro eu quero ler um versículo para você. Recomendo também a leitura, recomendo que você estude esse versículo, mas ele diz assim, 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o estudar do nosso filho, eles têm que ser protegidos, mas tem que ser para a glória de Deus, para que eles levem a presença. E agora eu quero te dizer aqui o que eu anotei, alguns pontos para essa nossa missão. Então, para a gente orar para os nossos filhos nesse ano letivo, para que tudo corra bem, que eles cheguem, que eles passem no final do ano, de que eles aprendam, que eles também ensinem, que eles não sejam influenciados pelas trevas, pelo maligno, mas sim que eles sejam luz, né? Eu sempre digo para minha filha de manhã, filha, seja luz aonde tu for, cuide, não xingue, não concorde também com outros xingamentos, até estamos aí nessa fase de bullying, né? Para quem é um pouco mais velho, esse bullying para nós não existia, às vezes era pegação de pé, era uma coisa mais suave. Sim, as coisas estão mudando até por causa da tecnologia, da internet, e a gente não é uma questão de aceitar que isso acontece e ficar de forma pacífica. Não. A gente tem que aceitar que existe e aí se posicionar. Por isso eu sempre digo para as minhas alunas no método Poder da Oração, sobre isso, sobre a gente ser posicionado. O que que é posicionamento? É eu dizer, eu sei qual é o meu princípio, eu sei qual é o meu valor, eu sei qual é o meu dever. E eu, como mãe, eu sempre falo isso, o meu dever é proteger a minha filha, orar por ela, interceder por ela. Então, a primeira coisa que eu quero te falar sobre você orar para o seu filho, para consagrar ele, um ano letivo, a Deus, é você, primeiramente, preparar o seu coração. Sim, mas como assim, Gisele, preparar o meu coração? Eu botei aqui, ó. Antes de tudo, é importante que nós, mães, a gente se prepare espiritualmente para esse momento de oração. Porque o ideal é a gente separar um tempo, ficar sozinha, conversar com o Espírito Santo e pedir para ele a direção do que a gente deve orar, como a gente deve orar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele sabe o que os nossos filhos irão passar, qual é o colégio que eles estão indo, qual é o mal que ronda, ou se não tem esse mal que a gente acha, ou qual é o perigo, né? E esse perigo pode ser físico, emocional ou espiritualmente, eu quero dizer para vocês. Então, peça essa direção para o Espírito Santo. Então, o primeiro ato é preparar o teu coração, preparar esse momento de dizer: Espírito Santo, eu quero consagrar o meu filho esse ano letivo, né, para que seja um ano bom, um ano que a gente viva milagres, que a gente viva bênçãos, que a gente acesse as bênçãos do céu, de que o meu filho seja exemplo, de que ele cresça tanto em aprender matérias da escola, mas também espiritualmente, que ele tenha sede e fome da palavra, né, que quando ele estude ciência, ele também enxergue o Senhor, né, que ele veja que o Senhor fez tudo, como o Senhor fez, como o Senhor é um Deus de detalhes, como fez o respirar de um bicho e depois de outro animal, como é que reproduz. Então, que ele sempre perceba. E isso é importante que você então esteja sozinha preparando esse momento e pedindo, Espírito Santo, como que eu devo orar? Me oriente nesse ano inteiro, como que eu devo guiar? E muitas mães como eu, né, estudamos juntos com os filhos, e então me pedindo até um coração sábio, uma mente tranquila para a gente, nesse momento que a gente tem que ensinar o nosso filho a estudar e como isso ensinar, ou até tomar a matéria, né, e estudar para uma prova, que a gente tenha calma, paciência, sabedoria, direção. Então, é sobre tudo. Ah, e ao final eu vou fazer uma oração, tá? E você pode repetir para esse momento de consagração do ano letivo. O item 2
é agradecer as bênçãos. Tanto as bênçãos que virão, quanto as que nós já adquirimos. Eu lembro do primeiro dia que a minha filha foi no primeiro ano ali da escola, primeiro ano, primeira série, aquelas coisas lá, né, gente? E que eu falei: "Disse: ó, filha, esse ano tu vai aprender a ler e escrever melhor, né?". E aí, primeiro dia de aula ela foi, quando eu fui buscar ela na escola, ela chorava, ela chorava. E eu dizia: "Minha filha, o que que foi?". "Mãe, tu falou que eu ia aprender a ler, mãe, eu não aprendi nada, mãe. Eu tô voltando igual, eu não sei nada". E aí eu ri, né, óbvio, e eu falei: "Filha, calma, é que a mamãe disse que esse ano você vai aprender a ler, não é no primeiro dia de aula". "Ai, eu tinha entendido errado". Aí conversei, rimos por fim, ela também riu: "Mãe, achei que ia ser mais fácil". Eu disse: "Não, é um processo". Aproveitei para conversar com ela sobre processo. Então, hoje, quando começar o ano letivo, que a gente for fazer essa consagração, eu e minha filha, eu vou agradecer ao que já passou, ou seja, quando ela chorou que ela não sabia ler, mas que ela queria, e hoje que ela já sabe ler, já sabe escrever, já sabe fazer conta de mais, de menos, de multiplicação, de divisão. Então, agradeçam as bênçãos que já passou, agradeça de forma específica pelo seu filho andar, correr, poder ir para a escola, você pagar uma escola se for particular, também estudar numa escola pública se for pública, de ele ter uniforme, de ter comida, de ter merenda, de ter lancheira, de ter amigos, de poder escutar, de poder falar, de poder ver. Então, agradecer de forma específica essas bênçãos que a gente já tem e as que virão. Então, já agradecendo, Deus, eu sei que no final do ano ele vai passar direto, ela vai aprender, vai ser legal, ela vai fazer novos amigos, virão novos amigos. Então, agradeça, nunca esqueça de ter um coração grato, sincero. Eu até anotei assim: comece o processo de consagração com um momento de gratidão. Por isso que eu anotei isso, e essa gratidão sempre de forma específica, para a gente fixar no na nossa mente o quanto Deus nos ama e Ele é um Deus de detalhes. Agora, o item 3, orar junto com os filhos. Sim, o ideal é você explicar para ele esse momento, essa necessidade, essa busca, você precisar de Deus, é ele precisar de Deus. É dizer: "Meu filho, sem Deus a gente não é nada, a gente não faz nada". Então que o Espírito Santo te capacite. Aí ore junto com ele, que o Espírito Santo te capacite, te dê sabedoria, que ele te instrua, que ele te dê calma, né, nesses momentos que a gente tem tanta gente, até criança já, com ansiedade, com, às vezes, irritação demais. Então, agradecer, né, do que a gente tem como filho, mas também orar e pedir que ele tenha mais paciência, mais calma, mais atenção, né, e a gente orar por isso, para ele saber pelo que a gente ora por ele e também ensinar ele a orar por ele, tá. E aqui em casa, pelo menos, a minha filha se sente muito amada quando eu oro na oração, quando eu oro e falo dela. Então, no momento de consagração, eu digo: "Ah, Deus, obrigada, porque eu sei que a minha filha é inteligente, o Senhor fez ela inteligente, foi uma herança do Senhor, ela é querida, ela é amável, ela é maravilhosa". E eu vou falando: "Ela é especial, ela é querida", e isso ela se sente amada. Claro, a gente não pode, falar de forma irônica, porque eles sabem, então tenha cuidado, às vezes, né, fala de um jeito, assim, debochando da criança, então tem que cuidar, porque eu já vi muitas mães querendo: "Ah, então tá, Gisele, vou orar, então vou falar isso". Eu falei: "Não, calma, não é assim". Então a gente tem que ter todo um jeito para falar de que seja um coração sincero. Lembre que a dica um é ter um coração sincero, preparar o seu coração como mãe, tá, para não acontecer isso durante a oração. "Não, Gi, mas eu não faço". Ok, mas cuida também, porque eu já peguei algumas alunas no método Poder da Oração, né, que é uma mentoria que eu tenho, sobre que eu auxilio as pessoas a orarem, ensino, elas querendo, assim, falar uma coisa que a criança sabe que ela está querendo forçar, que ela está querendo botar uma coisa que não é verdade. Então diga assim: "Senhor", vamos supor que, o filho acorda com preguiça. Então não adianta dizer: "Ah, meu filho", não, mas Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando no meu filho, ele vai ficar mais disposto, ele vai ser mais disposto, ele vai ter mais alegria, ele vai ter mais ânimo, ele vai acordar mais disposto. E, gente, só fazendo parênteses, tá? Criança, ela tem tempo para dormir, tem determinadas horas para dormir, a gente tem que ter o cuidado com isso. Quer acordar cedo, de uma forma saudável, tem que dormir cedo. Aqui em casa, nossa rotina é pela manhã, as aulas da minha filha são pela manhã, então a gente dorme cedo,
muito cedo, inclusive. Todo mundo sabe que aqui em casa para ligar tem que ser cedo e se for para ligar um pouquinho mais tarde tem que ser uma coisa muito urgente, porque senão a gente já está dormindo. Então cuide, porque você tem que orar espiritualmente pelo seu filho, consagrar ele, né, a Deus, esse ano a Deus, mas você também tem que cuidar da forma dele no corpo e no emocional também. No corpo é dormir o suficiente, se alimentar, ver as vitaminas, emocionalmente, não brigar, não exigir demais sobre as matérias. Não tem mãe que, se for menos de 10 já briga, já xinga. Calma, vamos devagar, veja qual é a dificuldade do seu filho. Tenha cuidado, às vezes, o filho tem uma dificuldade, por exemplo, ele é muito bom em português e ele é ruim em matemática. O que que normalmente a gente faz? A gente contrata um professor bom, né, de matemática para ensinar matemática que ele é ruim e o de português a gente deixa para lá. O que que acontece muitas vezes com os nossos filhos? Eles viram medianos. O que que a gente deve fazer? Acha alguma coisa para ele estudar o que ele é um pouquinho ruim, mas reforça aquilo que ele é bom, para ele desenvolver cada vez mais. Então, eu sei que aqui o tema é sobre orar e consagrar, mas eu gosto de dar o todo, né, o geral, para que a gente tenha um equilíbrio no físico, né, no corpo, na alma e no espírito. É porque nós somos formados por isso. E o item 4 e último, fazer um compromisso espiritual. Nós, mãe, podemos, né, com nossos filhos, estabelecer um compromisso de buscar a Deus ao longo do ano, isso dividindo as atividades. Eu aqui em casa, eu estudo a palavra com a Lívia, às vezes quando a gente já está estudando para a prova, quando ela vai fazer algum deveres. Como isso? A gente estava esses dias estudando matemática, né, um tempo atrás, e ela falando lá, e 2 mais 2 é 4, não sei o quê, e eu, "Ô, filha, tu se lembra de tal história que Deus multiplicou os pães?" Eu disse, essa matemática de Jesus não fechava, de Deus não fechava. E aí eu ia dando exemplo. Isso na matemática. Daí depois ela foi estudar lá a reprodução das plantas. Eu dizia, meu Deus, filha, como é um Deus de detalhes, olha só que coisa maravilhosa. Então, se se aproprie desse momento que já está estudando e já coloca a palavra, ai, Gi, mas não fica chato, não, porque a criança é muito curiosa. Então, se você fala, né, sobre os animais ali, ela estava esses dias estudando também os tipos de animais, e depois eu falei, filha, tu imagina como é que foi na Arca de Noé? Tu imaginou como é que foi? Como é que não? Quem tu acha que foi? Quem tu acha que não foi? Como é que era? Será que era igual? Será que não era? Vamos ver o que que diz a Bíblia depois. À noite nós vamos dar uma lida. E ali você vai trazendo a curiosidade, tá? Claro que você tem que dar segurança, sempre respondendo, mas trazendo, né? E às vezes tem algumas coisas que eu digo, ó, filha, na escola talvez tu aprenda assim, mas pela nossa crença é assim e tá tudo certo. A gente respeita lá, a gente mostra que a gente aprendeu lá, mas é desse jeito, tá? Então tenham essa criatividade, essa persistência aí de continuar, né, do jeitinho, mas não desista, não acha chato, é muito bom fazer isso, tá? Então, eu oriento vocês também a orarem regularmente, né? Eu anotei aqui sobre você confiar nos planos de Deus para cada área, né? Isso reforça o entendimento de que todas as situações a gente coloca na mão de Deus. Até porque Deus, ele nos guia, nos dá força. E ao final do ano, quando, né, tiver assim, ah, passou, que legal, quando passa de ano, direto, daí tem as férias antes, então assim, de filha, viu, olha só a recompensa, que legal, você foi disciplinada, você foi organizada, você foi criativa, então assim, é muito bom fazer isso. Então, consagre, claro, eu estou trazendo aqui 4 itens para vocês, tem alguns outros que eu faço, que eu até estou dando de plus aqui, então, eu gosto muito de fazer isso. As minhas amigas sempre me perguntam, Gi, como é que tu faz? E eu gosto de passar isso, realmente. Isso passa segurança para a criança. Tem vezes, assim, que a Lívia já aconteceu situações na escola em que ela, quando chegou em casa, mãe, eu vim orando na van o tempo todo, porque eu queria saber falar contigo para daí te contar, que era alguma coisa que ela achava, que eu ia ficar muito chateada. Mas, enfim, por fim, é brincadeira de escola, é uma bolada que deu sem querer, enfim. Então, assim, o que eu só chamo atenção é a disponibilidade dela de orar, de saber que ela pode orar, né, para que ela seja atingida ali no milagre dela, no momentinho dela. Isso é muito importante. E por que que ela faz isso? Porque ela vê eu fazendo, eu converso com ela. Só cuidem, mães, para não ter a religiosidade de exigir demais. Agora, para você que ficou até aqui, eu quero fazer uma oração. Eu vou ler aqui uma oração que eu separei
Então você pode anotar, você pode falar com o seu filho, pode fazer diferente também, fique bem à vontade, tá? Senhor Deus, colocamos diante de ti este ano escolar. Agradecemos por mais uma oportunidade de aprender e crescer. Consagramos nossos filhos a ti, pedindo, você pode inclusive nesse momento falar o nome do filho, tá? Pedindo que os guies em cada passo, trazendo sabedoria, disciplina e sucesso. Que cada desafio seja superado com fé e cada conquista seja para a tua glória. E essa conquista deve ser celebrada, tá, gente? Protege-os de todo o mal e de influências negativas, e que em cada momento eles sintam a tua presença. Capacite os professores e todos os que fazem parte do seu aprendizado para que eles levem luz, sejam luz também. Senhor, fortalece nossa fé para que, como família, possamos caminhar juntos, confiantes no teu amor. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Faça isso. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. E se você se interessou a- nessa questão de oração para filho, venha fazer parte de uma mentoria que se chama Método Poder da Oração. É uma mentoria que eu sou mentora, eu desenvolvi, eu criei para pessoas como você, como mães que querem restaurar a sua família, o seu casamento, a sua vida, pelo poder da oração. Então não fique de fora. Então, clique aqui embaixo, tem um link no primeiro comentário, está fixado ali o link. Venha e veja todos os bônus. Temos e-books de oração para filho, para marido, para casamento e para você. Sim, como eu falei na primeira dica, você tem que preparar o seu coração. Sempre nós temos que ser a nossa primeira intercessora. Não fique de fora, seja uma mulher sábia. Oi, sou Gisele Linde, sou mentora de mulheres, mulheres que procuram edificar a sua casa, mulheres sábias que querem orar pela sua família, blindar a sua casa com o poder da oração. Então não fique de fora, acesse o link aqui embaixo que eu já mencionei no primeiro comentário e venha fazer parte do método Poder da Oração.